Olá, mamães, tudo bem? Hoje eu tô aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o desmame. Vocês que já acompanham meu trabalho, vocês sabem que eu sempre venho aqui para falar de amamentação. Só que o final da amamentação é tão importante quanto o início da amamentação. E por isso que eu tô aqui hoje para a gente conversar então com as mamães dos bebezinhos maiores um pouquinho que já estão pensando no desmame para você saber direitinho como se planejar para o desmame, como começar, porque às vezes a gente sente que está chegando a hora de começar o desmame, mas a gente não tem ideia de como começar. Talvez o seu bebê, a sua criança, né, tem assim muito aquele vínculo realmente com o peito, então já tem muitos momentos de mamada, aí você para e você pensa, meu Deus, como é que eu vou parar essa amamentação, como é que a gente vai terminar isso, né? Como que eu vou dizer que não tem mais agora? Então, tudo isso a gente vai conversar um pouquinho aqui nessa live, tá bom? Bom, para quem não me conhece, o meu nome é Andressa Bortolasso, eu sou criadora do Sintonia de Mãe, eu sou odontopediatra, sou mãe de 2 meninos, o Felipe e o Pedro, tive 2 experiências incríveis com a amamentação e também sou especialista em aleitamento materno. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre desmame. Então, se a sua criança já é uma criança maiorzinha, eu quero bem frisar isso, porque eu sou, como especialista em aleitamento materno, eu sou super a favor da amamentação prolongada. A amamentação prolongada tem muitos benefícios para a criança, e não só benefícios emocionais, como benefícios nutricionais também. Então, muita gente fala, depois de um aninho o leite vira água, não tem mais nada para o bebê. Não é isso. Tem sim, hoje já é comprovado que o leite materno, mesmo depois do primeiro ano de vida, ele tem componentes muito importantes para a saúde do bebê, para a parte nutricional. E o vínculo, né, gente, sem contar, porque a criança que é aleitada, né, ela tem esse vínculo muito mais próximo, e essa questão emocional também melhor resolvida, né? Claro que uma criança que não é amamentada, ela vai procurar isso de outras maneiras, e claro que nunca é caso perdido, né? Mas a criança amamentada, a natureza né? A amamentação foi criada por Deus, né? Foi feito a natureza do ser humano é para amamentar sua cria, nós somos mamíferos, né? Então é por isso que isso facilita muito todos os relacionamentos. Então, o relacionamento que a mãe tem com a criança no momento da amamentação, nos primeiros momentos de vida, ela será base para outros tipos de relacionamento, né? A gente vai falar um pouquinho também sobre isso aqui, tá bom? Então, sejam todas bem-vindas. Quem está com um bebezinho aí, que está no momento do desmame, 1 ano e 4 meses, estou preparada para o desmame. É isso aí. Muitas vezes a gente começa a sentir, né, que é o momento. Mas a gente fala assim, meu Deus, então, como é que vai ser? Como que a gente vai começar? E eu percebo que muitas mamães, a gente tem tantas informações sobre amamentação, né? E sobre desmame a gente quase não tem. E eu percebo que as mamães, elas ficam sozinhas nesse momento, né? Não tem nem para quem conversar, não tem para quem perguntar. Às vezes o pediatra simplesmente fala para tirar do peito, e aí a gente vai para casa, né, com aquela notícia, né, de que a gente não vai mais amamentar à noite. Mas e aí, como fazer isso? Como dar esse primeiro passo? E eu separei, então, aqui, para a gente começar nossa conversa hoje, os 3 erros que eu percebo que são mais comuns nessa fase, tá bom? E em cima desses erros, conforme eu for articulando esses erros aqui com você, eu também vou dando algumas dicas, tá? Para vocês poderem já começar a aplicar aí para quem está nessa fase, tá bom? Então, gente, assim, ó, o primeiro erro seria assim, a gente não fazer essa comunicação com a criança. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente tá amamentando, a criança está crescendo, e a gente cada vez a gente se vê mais envolvida ali, né, com essa questão de vínculo com a criança mesmo. A criança vai ficando muito dependente. Então, assim, a criança resolve todos os probleminhas emocionais com o peito, que é legal, mas chega um momento em que a gente precisa ensinar que existem outros meios também, que a gente pode ter esse relacionamento com a criança, que a criança pode ter esse relacionamento com a gente, por outras fontes, né? Não só no peito, né? Tem muitas mães que me procuram que falam, Andressa, eu não consigo ter outro tipo de relacionamento com meu filho, a não ser amamentando.
Porque eu chego em casa, ele já começa a puxar minha blusa, eu sento para brincar, para contar uma historinha, ele já vem querendo mamar. Então eu gostaria de ter outras oportunidades de conversar, de brincar com meu filho, sem precisar toda hora ficar amamentando, sem ele precisar ficar toda hora dependente do peito. Chorou, vem pro peito. Quer fazer cocô, vem pro peito. Tá com fome, vem pro peito. Tá com sede, vem pro peito. Gente, a gente tá falando, lembra, de crianças maiores, tá? De 15 meses, 18 meses, tá bom? Claro que os pequenininhos, e na verdade foi isso que a gente ensinou, né? Quando eles eram pequenininhos, a gente tinha, o peito era tudo na vida deles, e era tudo que eles precisam, o aconchego que eles precisam, e tá tudo certo. Só que chega um momento em que a gente precisa começar a mostrar para eles que existem outras formas, né? Outras formas de caiu, machucou, ficou triste. O que a gente pode fazer sem ser mamar, né? E muitas vezes a gente vai levando, a gente como mãe, né? E a gente já tá cansada, já tá exausta, já tá... Por que não dizer isso? De saco cheio da amamentação, né? Não tem nada de errado também se sentir assim, porque muitas vezes a gente nem fala, né? Porque parece que a gente tá fazendo alguma coisa errada. Mas é natural. No final do processo, a gente se sentir assim. Os animais também se sentem assim, né? Não tem aquele momento que a cachorrinha vai lá e empurra todo mundo de perto dela, começa a morder. Então é natural, né? Faz parte desse processo. E aí a gente começa a achar, poxa, não tá mais tão legal, sabe? Não tá mais bem, e a gente vai levando. Aí chega no momento que eu percebo assim que as mamães explodem, sabe? Que chega realmente no limite. Aí fala, não, agora chega, não vou dar mais, pronto, acabou. E no outro dia já não tem mais mamar, né? Faz aquele corte abrupto da amamentação. Sem a criança entender o que está acontecendo. Porque a gente passou por esse processo, né? A gente passou pelo processo de tá percebendo a criança, a gente passou por esse processo de muitas vezes tá lá amamentando meio sem paciência, né? De a gente estar percebendo que a criança não tá dormindo bem à noite porque tem aquele hábito de sempre estar com o peito na boca. Então a gente passou por tudo isso, mas para a criança, gente, tá tudo certo. Para eles foi assim que a gente ensinou, eles só estão fazendo aquilo que a gente ensinou. Então, eles não vão entender se de repente a gente falar, não, acabou, vamos virar o jogo, não é mais assim, vamos virar essa chave e pronto. Então, esse é o primeiro erro. Então, o que é importante nesse momento? Então, aqui vai a dica. Planejar o seu desmame. Então, pode ser que você está com um bebezinho aí de 1 aninho, por exemplo, né? E você nem está pensando em desmamar agora. Mas você já tem que pensar em longo prazo, né? Como é que vai ser essa rotina, né, começar já a organizar as mamadas para que chegue na hora do momento, né, sei lá, com 1 ano e 8 meses, 2 anos, 2 anos e meio, você já mais ou menos tem em mente o que vai acontecer. E esse processo do desmame, quanto mais longo ele for, é melhor. Porque aí esse vínculo vai ser cortado, né, esse cordãozinho umbilical, esse cordão, né, da amamentação, ele vai ser cortado muito devagarzinho. E aí você não fica mal e nem a criança fica mal. E a amamentação, sim, ela tem um fim, né? Um fim muito gostoso, um fim saudável, como uma amamentação merece, né? Porque muitas vezes, quantos problemas com a amamentação você pode ter passado naquele início? Você batalhou, você lutou. Você só chegou até aqui na amamentação porque você batalhou muito para chegar até aqui. Então, nada mais justo, né, do que um fim também gostoso, um fim leve, um fim saudável. Então, tendo em vista que quanto mais a amamentação, ela não é assim, um evento isolado. Não, hoje aconteceu, a amamentação não, o desmame. Né? Não, hoje aconteceu o desmame. Não, o desmame é um processo que pode durar até meses. Então, por isso que é importante o nosso planejamento. O que eu quero? Como eu imagino a minha amamentação daqui a 1 mês? Como eu imagino daqui 3 meses? Como eu imagino daqui 6 meses? É o momento de se planejar. E aí, então, com esse planejamento, a gente comunicar à criança as mudanças que estão acontecendo. E por mais que essa criança seja pequenininha, de 1 ano, 2 aninhos, se a gente falar a linguagem da criança, a criança ela consegue sim entender que algo vai mudar, que ela pode fazer as coisas que ela tem feito, resolver, né, os problemas emocionais, né, os sentimentos dela, entendendo os sentimentos. Poxa, agora eu tô com sono, então eu tô querendo mamar porque eu tô com sono. Eu tô querendo mamar porque eu tô com fome, então eu vou comer.
tô querendo mamar porque eu tô com sono, então vamos mamar, vamos dormir, né? Eu tô cansado, né? Então a gente vai tentando pontuar isso, e aí a criança, sabendo que vai ocorrer essa mudança, a tendência é a criança ir acompanhando, né, esse processo de desmame também junto com a gente, tá bom? O nosso segundo erro, lembrando que também estou falando para criança maior, tá, gente? Para criança, vamos colocar de 1 ano e 3 meses para cima, tá? O segundo erro é a gente passar a criança para mamadeira. Então, muitas vezes a gente fala assim, poxa, tá na hora de desmamar, a gente começa a fazer as substituições do peito pela mamadeira. Só que daí, por que isso é um erro, né? Porque a gente não está fazendo desmame, a gente só está fazendo uma transferência. Depois, tudo bem fazer isso, mas depois a gente vai ter que enfrentar um desmame, né? Vai chegar um momento que a gente vai ter que enfrentar o verdadeiro desmame, que daí seria o desmame da mamadeira, no caso. A criança não pode ficar a vida inteira sendo alimentada pela mamadeira. Até porque, assim, quanto mais essa criança tem contato com bicos artificiais, né? O bico da mamadeira, o bico da chupeta, mais acontece alterações faciais, né? Então, eu sou odontopediatra, trabalho, assim, diretamente com isso. Então, isso, assim, é vivência no meu consultório, né? A gente sabe quanto a mamadeira causa problemas orais, né? Não só de posição de dente, mas de função, né, da fala, respiração, mastigação. E assim, então, quanto menos, o ideal seria que essa criança não tivesse contato com mamadeira, a gente passasse a criança direto para o copinho. Mas quanto menos a criança, né, se for o caso de você, né, por algum motivo optar pela mamadeira, quanto menos essa criança mamar na mamadeira, menos alterações vai acontecer. E a gente sabe que a amamentação ela é um exercício perfeito para o desenvolvimento da face, né? Desenvolvimento oral, das funções orais. E aí, quando a gente vem com a mamadeira depois, a gente acaba estragando, né, entre aspas, tudo aquilo que o peito construiu de bom. Então, é uma coisa para se pensar, tá bom? E sempre lembrando que vai ter um outro desmame lá para frente. Então, se transferiu para a mamadeira, você não está fazendo desmame, você está fazendo uma transferência. Uma hora você vai ter que encarar o desmame real, tá bom? O terceiro erro que eu vejo sempre também, que acontece muito frequente, é assim, da gente acabar enganando o bebê, né? Então, ou enganando assim, às vezes as pessoas falam, então eu vou sumir, né? Porque se eu tô junto, o meu filho quer mamar. Então não tem jeito, eu não consigo dar leite para ele no copinho, não consigo nem dar mamadeira, porque se ele tá comigo, ele quer mamar no peito. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar, vou viajar, vou deixar o final de semana a criança na casa da minha mãe, né? E fico alguns dias fora e a criança vai esquecer do peito, né? Então, de novo, a gente não está colocando uma participação da criança nesse momento, porque a amamentação, gente, tem os dois lados, né? Então, a gente, é mais do que justo a gente compartilhar isso com a outra pessoa, né, mais envolvida no processo, certo? E outra coisa também, muitas vezes a gente tenta enganar passando produtos com gosto ruim no peito, ou então dizendo que machucou, né? Isso, assim, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque machucou, feriu, a criança pode se sentir culpada por ter te machucado, né? Imagina, você coloca no lugar da criança, né? Muitas mães passam, por exemplo, esmalte de unha, dizem que tá dodói, né? Então tudo isso acaba, assim, pesando muito para a criança, fica um desmame muito pesado, né? E isso ela pode levar para toda a vida, né? Muitas vezes a gente vai ocorrer algumas atitudes que a gente nem vai relacionar com o desmame, mas fica lá, né? Fica lá guardado. Então a gente precisa todo cuidado nesse momento, é pouco, porque vocês sabem, né? Você que amamenta, você pode ter ideia de quanto isso é importante na vida do seu filho, né? O quanto esse relacionamento é importante e é forte, né? Então é muito cuidado. Se para tirar uma chupeta a gente precisa ter cuidado, imagina para tirar do peito, né? Que são duas pessoas envolvidas ali, duas pessoas que se amam, né? Então a gente precisa realmente tomar cuidado com isso, tá bom? Eu não estou olhando o comentário de vocês, mas se vocês quiserem colocar alguma coisa aqui, tá, gente? Eu vou respondendo para vocês, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês, assim, a gente
aqui no Sintonia de Mãe, a gente vai fazer agora alguns conteúdos relacionados ao desmame para poder ajudar vocês nesse processo, né? E eu quero compartilhar com vocês que a gente também vai iniciar agora no dia 10, tá? Do dia 10 ao dia 14, a segunda maratona do desmame, tá? Nós tivemos a primeira maratona que foi super legal, foi um sucesso, muitas mamães participaram, conseguiram fazer o desmame, porque a ideia da maratona é que a gente faça isso junto, né? Então eu vou dando para vocês o passo a passo, o que vocês precisam fazer em cada momento, exatamente, técnicas que vão ajudar a conduzir vocês nesse processo. Porque assim, quando a gente fala do desmame, a gente sempre fala, a gente ouve falar, né, que é a mãe que deve conduzir o desmame. Mas eu, como mãe, me coloco também no lugar, porque eu também passei exatamente por isso, né? Eu sei o que é um desmame, o que mais a gente quer é que alguém conduza a gente, que alguém fale pra gente, não é isso, tá certo, é isso, vamos lá, vamos fazer assim. Então, essa é a ideia da maratona, a gente se unir, para que a gente possa fazer assim, um desmame respeitoso, tanto para você quanto para sua criança. Então, a maratona vai acontecer agora do dia 10 ao dia 14. Serão aulas ao vivo, onde a gente vai, então, fazer todo esse passo a passo e te conduzir direitinho, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição, para que vocês possam, quem se interessar, quem quiser participar, quem estiver querendo, né, estar com a gente nesse momento, quiser a minha ajuda, né, durante esse processo, para fazer a inscrição, é só clicar no link, tá? E lá já vai ter todas as instruções, como você deve, o que você precisa fazer para estar participando da maratona, tá bom? E assim, gente, a maratona tá com um preço super especial, a gente colocou assim um valor para que todas as mamães realmente pudessem participar, porque a gente quer realmente fazer uma comunidade de mães aí que detenham esse conhecimento e que vocês possam realmente aplicar na vida de vocês, na casa de vocês, para que não tenha erro, para que vocês saiam assim da amamentação felizes e a sua criança também, tá bom? Então o link já tá aí, já tá disponível, tá bom? E aí, gente, assim, mesmo que você não queira fazer o desmame total agora, né? Você pode fazer o desmame parcial, a gente organiza tudo direitinho, as rotinas, eu dou várias técnicas para isso. A segunda fase é o desmame noturno, né? Então, tem mãe que fala para mim, Andressa, para mim tudo bem continuar amamentando, mas eu só queria poder dormir à noite. Eu só queria uma noite de sono. Então, a gente pode fazer o desmame, a primeira fase, a segunda fase, que é o desmame noturno, e aí você deixa em stand-by ali. E a hora que chegar o momento, então, que você fala, não, agora vamos caminhar para o final da amamentação, aí você continua até que a terceira fase é o desmame total. Tá bom? E tudo isso a gente vai tratar na maratona do desmame. Essa sequência para que você possa realmente fazer um desmame bem planejadinho e principalmente que você fique segura do que você está fazendo. Porque a pior coisa, gente, é a gente começar a fazer uma coisa, aí a gente vê que tá dando tudo errado, e a gente volta a fazer igual a gente fazia antes, e aí a gente vê que também não tá aguentando daquele jeito, e tenta uma outra coisa diferente, e a gente confunde a criança, e principalmente a gente vai se desgastando, né? Emocionalmente a gente vai ficando frágil, né? E aí quando a gente não consegue lidar com esses sentimentos, né? Tão fortes que a gente precisa passar nesse momento, nessa fase desse desligamento. Claro que desligamento entre aspas, né? Porque você e a sua criança sempre vão estar juntas, sempre vão estar unidos, aí existem outros laços, né? Mas a amamentação, a gente não pode negar que é, assim, um dos laços mais fortes que a gente vivencia na maternidade, tá bom? Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um joinha aí pra mim, só pra eu saber, pra eu entender, né, que foi legal, que esse bate-papo foi produtivo pra vocês, que vocês aproveitaram esse tempo, né? Que eu tô aqui conversando com vocês. A única forma de eu saber isso é através do like de vocês, tá? Então, se vocês gostaram, dá um joinha aí pra mim. E se vocês quiserem mais conteúdos como esse, também coloca aí na área de comentários, que eu vou preparar, assim, coisas bem legais pra gente poder conversar e nos aprofundando cada vez mais nesses assuntos que realmente interessam pra vocês, tá bom? Então é isso, meninas. Uma boa noite para vocês e a gente vai se vendo então aqui no Sintonia de Mãe. Um abraço!